Muito bem, oficina do curso online. Você que esteve conosco na aula anterior, agora tem aula 2. Aqui a Rejane, o Pedro, eu, Cortella, para a nossa conversa que trata de coisas que são decisivas para pessoas que querem ensinar, que têm um conteúdo, que querem ajudar outras pessoas a resolverem um problema, que tem a solução para que alguém consiga dar conta do que precisa, que querem empreender com isso e nessa hora a oficina nos auxilia a pensar nisso. Uma das coisas que a aula 1 nos destacou mais imensamente é, primeiro, que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Por isso, um curso precisa ser feito sempre para que se aperfeiçoe aquilo que já se domina, de maneira que ele tenha mais eficácia e, acima de tudo, muito maior alcance. E segundo, claro, que é necessário método. Ninguém chega com algo para entregar e não sabe como entregar, não segue um caminho, um percurso para entregar. E, sem dúvida, essa aula 2 vai lidar um pouco mais exatamente com essa percepção de método. É isso? Exatamente. Muito bem, estamos de volta aqui com você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas mensagens em todas as redes sociais. Muito bacana que vocês estão gostando de tudo que a gente está produzindo por aqui. Começar a construir um conhecimento, transformar um conhecimento em curso online é uma coisa muito boa de se fazer, mas tem que começar do jeito certo, né, Rejane? Com certeza, com método, validação do método e para depois chegar no objetivo que é vender em escala, atingir muitos alunos e com isso a ajudar muitas pessoas a solucionar a sua vida, né? Solucionar o seu problema. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre o problema, que você tem que resolver um problema no seu curso online. Um problema principal. A gente passou uma tarefa que te ajuda a ter mais clareza sobre esse problema que você resolve e para quem você resolve. Na aula 2, que é hoje, você vai aprender como transformar o seu conhecimento em algo que as pessoas queiram comprar, ou seja, o seu método de ensino. Na aula 3, que é terça-feira, amanhã você vai descobrir como atrair as pessoas certas para comprar o seu curso online e se tornarem seus alunos e alunas digitais, seus aprendentes digitais. Na quarta-feira, na aula 4, nós vamos falar aqui sobre as várias maneiras que existem de vender o seu curso online na internet. Vamos falar sobre lançamento, sobre perpétuo, sobre várias maneiras que você pode colocar o seu curso aí à disposição de vários alunos, de várias pessoas que vão se interessar por você e vão aprender com você. Afinal, só um bom ensinante quem for um bom aprendente. Então, Pedro, ontem a gente falou uma coisa muito importante, que muitos escreveram lá no post do professor Cortella. Eu fiz a provocação para quem já sabe que um curso online pode trazer reconhecimento profissional e retorno financeiro, que pensasse, que escrevesse, que projetasse a sua vida depois que isso tivesse acontecido. O final do filme do Rocky Balboa, o seu final vencedor, qual seria? Como estará a sua vida quando o seu curso atingir milhares de alunos? Como o meu curso hoje, que tem mais de 15 mil alunos. Como o professor Cortella, que também tem mais de 15 mil alunos. Que escolhas você vai poder fazer nesse momento? Morar na praia? Eu moro na praia. Essa escolha eu fiz. Coordeno uma equipe de mais de 50 pessoas, lá pertinho do mar. Morar na fazenda? No exterior? Viajar. Dar melhores condições para a sua família. O que você vai poder fazer? E eu também falei que, como qualquer objetivo, qualquer empreitada, isso requer comprometimento. Por exemplo, eu quero escrever um livro, mas eu não consegui encaixar na minha rotina o hábito de escrever. Eu não tenho um horário, eu não tenho um dia fixo para escrever. O resultado é que esse livro não sai do lugar. Então, um curso que pode ser escalável, pode ser lucrativo, pode possibilitar muitas novas escolhas, mas para tudo isso acontecer, tem que ter hora, tem que ter lugar. E a hora e o lugar, essa semana, é aqui, nessa oficina, em que o professor Cortella e nós dois, eu e o Pedro, estamos ministrando e estamos comprometidos a melhorar a qualidade do ensino online no Brasil. E ontem a gente explicou também que não é só ligar a câmera e gravar o curso. É preciso ter um método, criar um produto que vai ser o pilar de um negócio digital, o seu negócio digital. Então, quem está aqui hoje e fez as tarefas de ontem, olha, parabéns! Vocês são pessoas comprometidas e determinadas e o mundo precisa de pessoas como vocês. Exatamente, Rê. E ontem a gente viu
que só conhecimento não é suficiente para criar um curso online. A gente precisa criar um método. E que um negócio de curso online ele é muito lucrativo porque é um produto que não tem estoque, que pode chegar a muitas pessoas por meio da internet, mas que para dar certo precisa respeitar as etapas. E a gente até falou da síndrome do Rocky Balboa, né? E que a criação do método a partir do conhecimento é a primeira das 4 etapas de um negócio de curso online. Esse método ele precisa ser validado para depois vender em escala. E quando essas etapas são negligenciadas e do conhecimento a gente quer ir logo para a venda em escala, o curso fica ruim, os alunos não aprendem nada, pedem reembolso e ainda falam mal do professor nas redes sociais ou no Reclama Aqui. E se esse professor ou professora for alguém responsável, como somos aqui, ele acaba desistindo, ele acaba perdendo a chance de ampliar o seu conhecimento, de repartir tudo aquilo que ele sabe com muitas outras pessoas, acaba se sentindo uma fraude e achando que o digital não é para ele. E com isso, esse professor, esse ensinante, ele acaba abrindo mão de todos os sonhos e desejos de vida. E ainda, ele acaba prejudicando pessoas que poderiam se tornar alunos felizes, alunos satisfeitos, clientes satisfeitos e que poderiam se beneficiar muito desse conhecimento. Rê, eu já lancei um curso, mas como você falou, sou uma pessoa responsável e não estava satisfeita e segura com o conteúdo do curso. Nunca mais lancei. Mas o sonho não morreu. Aqui dentro e com a aula de ontem encontrei o meu erro e já estou ansiosa pelas próximas aulas. Então ela me mandou hoje essa mensagem e para mostrar, eu quis realmente trazer, para ilustrar o que sente uma pessoa que tentou fazer do jeito errado. Porque existe um caminho para ela fazer, existe um caminho para ela estruturar o conhecimento dela e esse conhecimento de fato ajudar as pessoas. Então, por isso que a gente está aqui, para mostrar que é possível e para mostrar o jeito certo de construir esse caminho. Que bacana. E eu sempre falo que é tudo teste nas redes sociais. Tudo teste. Porque as redes sociais estão mudando o tempo todo, é a minha área de trabalho já há 5 anos, e você tem que estar testando, você tem que estar vendo o que funciona, o que não funciona. Mas assim, você tem que aprender com os seus testes. Não adianta ficar repetindo o erro, né, professor? Aliás, claro, não são todas as áreas em que tudo é teste, nem poderia ser. Exatamente. O mundo digital permite isso. Permite, inclusive, que a consequência de ser tudo teste, ela não seja danosa, e quando danosa que não tenha assim, um efeito que seja desastroso. Né? Afinal de contas, é a tentativa, ensaio, pesquisa, erro. É claro que há áreas do conhecimento em que não se pode trabalhar nessa direção. A ciência, né? A engenharia entre elas, ou a medicina, outras áreas não dá para ir testando enquanto está fazendo. Mas eu quero que você conte o que está escrito no seu escritório lá, assim, para os funcionários. Né? A gente tem, para nós todos e todas ali no meu escritório, tem uma plaquinha que é assim: aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito, porque, é claro, o erro inédito ele faz parte do processo de construção de algo. Quando alguém, como a pessoa que escreveu, né, Regiane, ela diz, eu notei o meu erro, é sinal de que ela está aprendendo, né, com aquilo que ela fez. Né? Portanto, ela é capaz de olhar-se como também a possibilidade de análise dela mesma. E o erro que se repete não é mais erro, ele é negligência, é desatenção, é descuido, né? E nessa percepção, evidentemente que não existe, você já me viu dizer isso várias vezes, não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Né? Você e eu não fracassamos quando a gente erra, mas quando após ter errado e sem fazer tentativas que possam ser melhor sucedidas, se desiste, né, de seguir. É necessário a gente lembrar algo que a gente diz muito, não só em filosofia, mas em outras áreas, né, da capacidade de atenção ao humano, que é: teu erro não te define. Teu erro não te define. O fato de eu ou você termos errado em algo não significa que nós somos aquele erro sempre. Significa que ele aconteceu num determinado momento, por falta de preparo, por circunstâncias, por forças que agiram sobre a situação, mas meu erro, teu erro não te define. Em outras palavras, se eu, Cortella, nas vezes que errei, né, eu fui capaz de ir adiante, aquilo não me marcou como sendo uma identidade. Eu não sou o meu erro sempre. Eu sou naquela circunstância e posso levantar. E como escreveu o professor Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Ontem a gente falou sobre os funis, né? O funil do conteúdo gratuito e o seu análogo, o funil do conteúdo pago, ou como nós chamamos, o funil do aprendizado. Então, o conteúdo que a gente posta nas redes sociais é o conteúdo gratuito, que tem como objetivo atrair pessoas para comprar o nosso produto, no caso, o nosso curso. Esse conteúdo não pode ser o mesmo do curso, porque no curso a gente ensina um método de aplicação desse conteúdo. O conteúdo gratuito, relembrando, é tudo que você sabe. E o conteúdo pago é o curso, é como aplicar o que você sabe, que é o seu método. Então, para a criação de um curso online, a gente se baseia nesse funil, o funil do aprendizado, que nada mais é do que a jornada do aluno, desde o momento que ele se matricula no curso até ele obter os resultados que ele espera no momento que ele comprou esse curso. E assim como o funil de conteúdo gratuito, a gente dividiu o funil do aprendizado em 3 etapas distintas. A primeira etapa, fixação da atenção, quando o aluno vai ter a percepção de que ele está aprendendo com o curso, a percepção de aprendizado. A segunda etapa é a de fixação. O curso tem que dar condições para o aluno fixar esse conhecimento, para que ele se sinta apto, capaz de aplicar e que ele tenha, então, a percepção de empoderamento. No fundo desse funil, temos a aplicação prática e o curso tem que fornecer maneiras do aluno aplicar o conhecimento para que ele tenha percepção de resultados. Quando um curso utiliza técnicas para levar o maior número de alunos possível a esse resultado, é que esse produto tem, de fato, valor no mercado. E esse negócio de curso online começa a ter possibilidade de escala, ou seja, de vender para muita gente e ter muitos alunos. Ah, mas nem todo aluno vai ter resultado, falamos ontem também. Nem todos vão chegar nesse fundo do funil, mas o curso tem que dar condições a todos, que todos os alunos tenham condições de escorregarem pelo funil do aprendizado. E hoje vamos falar de quais técnicas usamos para reter a atenção, levar os alunos a ter percepção de aprendizado, fixar o conteúdo, levar os alunos a ter percepção de empoderamento, aplicar na prática e levar os alunos à percepção de resultado. O que é exatamente o funil do aprendizado? Hoje eu vou explicar cada uma das etapas e o que o professor ou o que o ensinante digital tem que fazer em cada uma delas. E é muito importante que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque esse é o segundo passo da construção do seu curso online. A primeira foi ontem, que você descobriu dentro da sua obra qual o problema que você resolve. O seu conhecimento resolve um problema. Resolve o problema de qual pessoa. E aí você vai desenhar o seu método para essa pessoa, para que ela seja capaz de resolver esse problema. Antes de falar do método, eu quero pegar um gancho do professor Cortella sobre o erro. E o curso online é um produto, ele tem características de um produto, mas ele tem uma grande oportunidade que é a característica de um serviço também. E isso é o que diferencia o curso online de um produto comum. Ou seja, ele pode ser adaptado, ele pode ser melhorado, ele pode ser construído conforme o aluno vai consumindo esse conteúdo. E essa é a magia da coisa, professor. Porque o método, ele é construído, ele é validado, mas quando você tem a escala, muitos alunos fazendo parte desse método, aplicando esse método, você pode melhorá-lo. E essa melhora a gente chama de lapidação. E ela tem a ver com toda essa narrativa de como eu posso ser melhor, como eu posso corrigir um erro de didática, enquanto o curso está andando. Essa é a grande oportunidade do curso online, porque ele vai ampliando o saber dos alunos e ele vai também ampliando o espectro de visão do professor sobre si e sobre o seu próprio método. Porém, o professor precisa ser constantemente um aprendente, um ensinante precisa se comportar durante todo o processo de ter alunos, de ganhar mais alunos, de escalar os seus alunos como um aprendente, porque o aluno ensina demais. Tem uma palavra, desculpe Pedro, tem uma palavra que eu gosto muito, que lida com isso que a gente está falando, que é o que nós não somos, ainda bem, que é perfeito. Perfeito ou perfeita. A expressão perfeito significa feito por completo,
concluído, terminado. Por exemplo, nenhum e nenhuma de nós é capaz de uma ação que é concluída, terminada, porque ela sempre abre outras possibilidades. Você chamava de lapidação, né, ou burilação. A gente, às vezes, em filosofia, chama de erudição. Quando você tira a rudeza, algo que está rude, que está áspero, você erude, né, portanto, você deixa mais absolutamente aceitável numa condição. E nessa hora, evidentemente que a ausência de ser feito por completo nos abre as construções. O grande pensador italiano Umberto Eco tem um livro famoso, né, e que tem um título que nos ajuda, que ele falava da obra aberta. Né? Você que gosta de literatura se lembra, a obra aberta. Por isso, um curso, né, ele é uma obra aberta. Uma das facilitações que o mundo digital, o mundo online favorece, é a interatividade. Por exemplo, na atividade presencial, eu tenho várias vantagens de estar ali junto a alunas e alunos, né, na frente, fisicamente. Mas eu não consigo uma interatividade tão veloz. Já no digital se consegue, inclusive, ir corrigindo a rota enquanto se caminha. O que é uma coisa que é especial para que o erro fique mais afastado. Né? Exatamente, é especial. Essa possibilidade eu acho que é justamente aquilo que eu estava falando sobre a troca. Sobre o comentário que a gente fez da aula de ontem, ele já resulta na forma como a gente vai colocar na aula de hoje. Sobre o feedback de você que assistiu a aula de ontem, muda o que a gente vai colocar na aula de amanhã, na aula de quarta, enfim. É muito bacana ter essa mobilidade do digital. O curso nasce no DNA do expert, mas ele se manifesta na vida do aluno. Então é isso que eu quero mostrar que aconteceu com o Norton. O Norton é um especialista que escalou muito, ele tem um curso online de muito sucesso e chegou num determinado momento, ele olhou para o curso e pensou: estou tendo muitas devoluções, estou tendo alunos que não estão conseguindo aplicar, mas ele teve a humildade de aceitar, de olhar para esse produto, olhar para a sua obra e ver que é possível lapidar. Então ele nos procurou e a gente conseguiu reformular o método dele para que os alunos conseguissem ter mais resultado. E olha o que ele me disse. Fala pessoal, Norton Reveno aqui e eu sou cliente da Like, tá certo? Eu sou infoprodutor, tenho um treinamento aí de milhas e cartões de crédito, ensino renda extra para as pessoas. E eu sou engenheiro de formação. Só que o que aconteceu, né? Eu comecei o meu treinamento com as coisas que estavam na minha cabeça, da melhor maneira na qual eu pude estruturá-las. Só que eu não tenho nenhum tipo de formação pedagógica. E eu lembro que quando eu contratei o serviço da Like, eu precisava justamente disso. Eu queria uma estrutura pedagógica para que aquele conhecimento que já estava aqui dentro e que eu já tinha aí conquistado aí muitos alunos, eu queria conquistar ainda mais alunos, trazer esse resultado para mais pessoas. Então, o trabalho da Like permitiu que o meu treinamento, que foi organizado com base no que eu tinha na minha cabeça, que não necessariamente é o caminho mais óbvio, provavelmente não era, porque os resultados foram bons, né? A Like foi e organizou o meu treinamento da melhor maneira e dessa forma a minha taxa de reembolso ela caiu aí pela metade, tá certo? Então, muito obrigado aí, Like, tamo junto. E agora meu treinamento, que já tinha um excelente conteúdo, tem agora a melhor estrutura pedagógica. Então, o que aconteceu com o Norton foi isso. Ele tem um funil de conteúdo gratuito muito otimizado, muito bom mesmo. Ou seja, ele consegue trazer muita gente interessada no curso dele. Vende muito bem para essas pessoas. Ele sabe muito. De fato, ele tem muito resultado com quem ele ensina. Mas o funil do aprendizado dele precisava ser reformulado. Nós decodificamos novamente o que ele sabe em um método que qualquer pessoa consiga aplicar e obter os mesmos resultados que ele. Até melhores, pois o discípulo tem que superar o mestre, né? Pois é, Rê. Inclusive, quanto melhor o mestre, mais discípulos que o superam ele tem, não é mesmo? Agora chegou a hora da gente explicar melhor como que uma pessoa que quer criar um produto chamado curso online vai fazer o que vocês da Like fizeram para o Norton. Como criar um funil de aprendizado para que os seus alunos cheguem até os resultados.
Aí está a representação do funil do aprendizado. Para obter a atenção e retenção do aluno no início da jornada dele e fazer com que o aluno tenha percepção de aprendizado e não peça devolução do curso nas primeiras semanas, nós precisamos apresentar ao aluno um mecanismo único. A gente vai detalhar o mecanismo único ao longo da aula, mas ele é justamente a sua forma de fazer, o jeito que você descobriu que dá certo, o seu conjunto de macetes e segredos. E para o aluno ter a percepção de empoderamento, o curso deve ter a capacidade de promover a fixação do conteúdo. E isso o ensinante consegue se dedicando a construir uma sequência lógica do passo a passo, com a propositura de atividades em cada um desses passos do método. E, finalmente, para ter alunos com percepção de resultado, que são aqueles que vão dar os melhores depoimentos que servirão de prova social, o curso precisa ofertar ferramentas de aplicação, ferramentas próprias de aplicação do conteúdo, e que o aluno vai usar essas ferramentas depois que o curso acabar, durante toda a trajetória dele, seja profissional ou pessoal, para obter justamente os resultados que o curso promete. Eu acho que eu entendi ao longo desses últimos 5 anos qual que é o meu jeito de olhar para as redes sociais, qual que é o meu jeito de olhar para o mundo digital. Professor Cortella, você tem um jeito único também de passar filosofia? Sim, claro. O único aí não é exclusivo. O único não tem o sentido de maneira alguma de ser algo que ninguém consegue. Eu acho que a ideia que a Regiane coloca muito bem, né, de mecanismo único é de mecanismo próprio. Né? Próprio, isto é, eu chamo de único, ela chama de único, no sentido de que é algo que parte de dentro de mim, como o meu modo de aproximação, a minha forma de abordagem, a minha maneira de fazer, o meu procedimento. Claro que eu tenho dezenas e dezenas de colegas que ensinam filosofia. O meu modo de ensinar filosofia, ele tem um mecanismo único, ele tem um mecanismo próprio. A minha forma de chegar até o interesse, né, da aluna e do aluno, a maneira de fazer com que a pessoa fique seduzida, né, por aquele tipo de conteúdo. Evidentemente que eu desenvolvi isso com a minha experiência. Eu não deixei de me inspirar em pessoas. Eu sei muito bem o quanto que eu aprendi algumas das coisas que faço com pessoas que eu vi fazendo, né, e fazendo bem. Aliás, os meus mestres, as minhas mestras. Se eu hoje sou mestre, no sentido inclusive profissional, né, evidentemente é porque eu fui capaz, né, de prestar atenção em gente que sabia fazer e eu com elas aprendi. Aquela estupenda frase, né, que aparece no prefácio da maior obra do Isaac Newton: se enxerguei mais longe é porque fiquei no ombro de gigantes. Olha só, se pude enxergar mais longe é porque fiquei no ombro de gigantes, que é uma frase de sabedoria, de humildade. Mas, claro, você fala em mecanismo único, por isso que eu citei Isaac Newton, né, o grande pai da mecânica, né, dentro do mundo moderno. Ele vai trazer conosco uma ideia marcante. A noção de nós superarmos também a inércia. A inércia, né? Quando se trabalha com as leis de Newton, especialmente as 3 delas, mas a que lida com a inércia é aquela que tem a marca mais forte, porque para que eu seja capaz de encontrar meu modo próprio de fazer, eu preciso romper acomodismo, eu preciso dar um passo adiante, eu preciso saber que isso exige esforço, que não é eu ficar sentado sob uma macieira aguardando que uma maçã bata na minha cabeça. Né? Eu preciso, acima de tudo, fazer o que fez Newton, né? Que era perceber o que estava à volta dele. Né? E nessa hora, ninguém é como Newton. Ele não é exclusivo, mas ele é único. E é justamente isso, Rê, que eu acho mais legal do mecanismo único, o mecanismo próprio, porque essa singularidade é justamente o que conecta. É justamente como você vai chegar na pessoa que tem o problema que você resolve. A sua singularidade, as suas características, cada um ensina de um jeito. As pessoas ensinam as mesmas coisas. Quase tudo já foi feito, quase tudo já está explicado na internet. No Google existem várias respostas, mas o jeito que você ensina é só seu. O jeito que você aplica o conhecimento, ele é só seu, ele é o seu método. Então ontem a gente falou, qual problema eu sei resolver? Quem são as pessoas que têm o problema que eu sei resolver? Como eu sei resolver esse problema? É o meu mecanismo único. E é isso que eu preciso decodificar para criar o meu curso online de sucesso, porque é isso que vai garantir que o aluno tenha percepção de aprendizado. É interessante porque quando alguém, ao seu modo, né, Pedro,
chega até a mim, como alguém que é um ensinante ou uma ensinante, e eu consigo aprender, uma das frases mais gostosas para quem ensina, como é o meu caso também, é quando a pessoa diz assim, agora eu entendi. Né? Esse agora eu entendi, significa que aquilo foi colocado antes de outros modos. Mas naquele modo, e quando eu ouço essa frase, ou quando eu digo essa frase, né? Agora eu entendi, se eu sou um ensinante, eu grudo naquela ideia, porque significa que ela dá resultado. Né? E, portanto, se há uma ampliação do número de pessoas que fala isso, agora eu entendi, não só o meu modo é próprio, como parece que ele é bom. Né? Porque você tem modo próprio que não pode não ser bom. Você pode ter mecanismo único, né, que não resulte, né, em algo que seja positivo. Mas a gente fala... Isso com ninguém. E a gente precisa também que esse mecanismo único tenha nome. Porque o nome faz a gente gravar aquilo que a gente precisa fazer. Então eu preciso fazer XYZ. Eu preciso fazer ABC, que é o nome que a gente vai dar para o mecanismo único. O nome do mecanismo único é muito importante, pois ele é a identificação, é a diferenciação desse produto ou desse curso de todos os demais. Por exemplo, técnica Pomodoro de produtividade é um mecanismo único com um nome objetivo que identifica a técnica. Um mecanismo único sem denominação não cria nos alunos a mesma percepção de aprendizado, ou seja, os aprendentes nem conseguem se referir ao que aprenderam, pois não tem nome. Outra coisa importante a ressaltar é que o mecanismo único deve ser apresentado no início da jornada, no topo desse funil do aprendizado, pois é isso que vai reter a atenção, é isso que vai fazer ele direcionar a energia para aprender o mecanismo X. Por exemplo, olha a mensagem que eu recebi ontem. Olá, Rejane, sou enfermeira especialista em urologia pediátrica. Estou cansada de ver crianças passando por desfraudes errados e punitivos e quero que as pessoas entendam que o desenvolvimento da continência é um processo como qualquer outro no desenvolvimento infantil. Quero que meu conhecimento chegue a todos os lugares, garantindo que as crianças sejam respeitadas e que tenham uma infância feliz, pois acredito que a criança é o futuro da humanidade. Essa mensagem eu recebi da Adriele Arruda. Então vamos pensar no mecanismo único da Adriele. Ela poderia ter um método PIP-RAP de desfraude infantil, onde ela ia apresentar para as alunas, as mamães, as famílias, os papais, né, todos os responsáveis, os cuidadores das crianças e responsáveis pelo desfraude, o método PIP-RAP. Então, o aluno da Adriele, ele poderá se referir ao método "Sou formada pela professora Adriele, que me ensinou o método PIP-RAP de desfraude infantil. E o método é bom por isso, por isso e por isso. E eu recomendo a você, se você está gestando, se você tem uma criança, um bebê, que você aprenda a desfraudar com o método PIP-RAP. Esse é o mecanismo único da Adriele e ele tem que ter nome e ele tem que ser apresentado aos alunos dela no início da jornada. Quando a gente denomina, a gente domina. Não no sentido de se apropriar, mas de trazer para o nosso domínio, para o nosso lugar. Nós somos seres, nós humanas e humanos, que nomeamos as coisas. Porque quando a gente dá nome, a gente separa, identifica, tem critério. Por isso, quando alguém, no seu mecanismo próprio ou único, dá um nome, a pessoa faz com que aquilo tenha um destaque. Isto é, que ganhe identidade. Aliás, o mecanismo único é a identidade de alguma coisa. E esse nome é o que faz o aluno entender a percepção do aprendizado. Ele vai aprender com esse método porque ele tem nome, ele tem identidade. Sócrates, o grande filósofo grego do passado, do século V, né, antes do calendário comum, ele chamava o método dele de ensino de maiêutica. Maiêutica significa o ato de dar à luz, de partejar, de trazer à luz. Todo mundo que fala em maiêutica fala maiêutica socrática, né? Portanto, existe ali uma identidade. Descartes, o grande filósofo francês, né, do século XVII, ele vai falar do discurso do método e como é que você precisa de método, e aliás ele apresenta isso no discurso, como sendo exatamente o caminho, né, para os passos que dará. E ele vai colocar a matemática como sendo a referência, né, para a gente estruturar modos bem claros e nítidos das coisas. Então nós temos dezenas de modos próprios, né, de fazer. Quando você diz é preciso que a pessoa nomeie, é para dar identidade.
para se diferenciar, portanto, para ganhar a sua unicidade, o seu modo, né, de ser único. Então, maravilha. Então, nós já aprendemos que nós temos que identificar um problema. O começo da criação do método, ele passa por você dar um nome para o seu método, por você contar como você chegou até ele, e é isso que vai dar a percepção de aprendizado. Ou seja, sabe quando você entra na faculdade? Então, eu entrei na faculdade, vou estudar jornalismo, eu estou dentro de um contexto que é de jornalismo dentro do Mackenzie, então eu me sinto parte daquilo. Eu fiz jornalismo no Mackenzie, no caso. Então, eu me sentia um mackenzista, né? Tinha um nome aquilo. E isso, quando eu entro no método, eu vou aplicar esse método a partir do nome. Então, beleza, estamos aí, Rê. Agora vamos para o meio do funil do aprendizado, é isso? Exatamente. Sim, Pedro. No meio do funil, como a gente já falou, o aluno já tem o estímulo necessário para ter a sua atenção retida através da apresentação de que existe um mecanismo único. E que esse curso vai ensinar esse mecanismo único, que será um encurtador de caminhos na vida dele. Por isso, ele emana a atenção para o curso, para absorver esse mecanismo e conseguir reproduzir isso na vida dele. Bem, no meio do funil, o aluno precisa ser empoderado. Ele precisa ter certeza de que vai conseguir, de fato, reproduzir esse mecanismo único. Ele precisa se sentir capaz. E é a percepção de empoderamento que falamos. Então, precisamos fornecer estímulos para fixar o conteúdo. E existem 3 formas de fixação de conteúdo que a gente costuma usar nos cursos que a gente produz. A primeira é a sequência lógica do método. O ensinante deve ser capaz de se colocar na pele do aprendiz que não sabe nada. Ele deve criar uma sequência de aulas e módulos que possibilite que o passo a passo do mecanismo único seja assimilado. As aulas devem ter ganchos, uma com a outra, gancho com a próxima aula, como uma novela ou série que tem um gancho para o próximo capítulo. E esse gancho pode ser a curiosidade, pode ser a antecipação ou pode ser a revelação. Isso depende do caso. A segunda forma de fixação são as atividades propostas. A cada aula ou a cada módulo, o ensinante deve propor pequenas tarefas, desafios, exercícios, testes e microaplicações do que foi ensinado em cada uma das etapas. Para isso, ele pode se valer de planilhas, sites, PDFs, cadernos de exercícios elaborados especialmente para o curso. O aluno deve ouvir e praticar imediatamente o que ouviu de alguma forma. E aí está o talento e a diferenciação desse ensinante em promover o empoderamento desse aluno através da propositura de atividades criativas e realmente eficientes. Isso, praticamente falando, lá no curso online, é lá dentro dos módulos do curso. Os vídeos, a forma como eles estão estruturados dentro da ferramenta, da plataforma que você escolher para hospedar o seu curso online. Então, assim, tem uma sequência lógica, tem um roteiro dos módulos, tem as atividades que elas têm que fazer sentido na sequência. Exatamente. E a gente precisa se preocupar com isso no momento que a gente desenvolve o curso. Eu tenho que fazer roteiro para as minhas aulas. Eu tenho que entender o que o aluno vai aprender antes, o que ele vai aprender depois, o que ele vai exercitar antes e o que ele vai exercitar depois, para que ele possa passar para a próxima etapa do funil, que é ter percepção de resultado. Se o aluno não participa das atividades, se as atividades não são interessantes, se a sequência não é lógica, ele não dá o próximo passo. Eu lembro muito bem quando eu estava na escola, você me colocou numa escola, método Montessori, né? Era uma escola montessoriana. Qual que é o método Montessori? É aquele método em que você tem a sua individualidade reconhecida, em que você tem a possibilidade de montar os seus próprios brinquedos, ou que você tem a possibilidade de construir as suas próprias brincadeiras, né? Isso é muito bacana. Mas é importante dar nome aos bois. Sim, Maria Montessori. Exatamente. Uma educadora italiana formada em medicina. Aliás, ela foi a primeira mulher que fez medicina na Itália e ela não podia atender pessoas porque se imaginava que uma mulher não deveria tocar o corpo de homens ou mulheres adultos. E por isso ela foi lidar com crianças. E ao lidar com crianças, ela construiu um modo próprio dela, Maria Montessori, né, para fazer com que a criança tivesse, como você lembrou, a sua individualidade respeitada em meio a uma coletividade. Não é uma criança individualista, mas é aquela que aprende na troca, na partilha, na permuta, das coisas em que ela sabe que ela tem o que oferecer
e tenho que receber também. Ela não deu o nome de montessoriano ao método, mas assim foi chamado, né? E ao ser chamado, isso permite que a gente consiga distinguir, essa é a razão de nomear, distinguir das outras coisas. E por isso a ideia da gente lembrar, né, que esse caminho ele existe, e aí vale algo que vocês diziam, não é o único modo de fazer, é o modo de Maria Montessori fazer, e ela nos inspirou para também, né, sermos capazes de fazê-lo. É interessante porque uma das coisas que o método oferece, dela, de Montessori, é sim a percepção do empoderamento da criança. Mas ela já fazia isso, a criança perceber-se como capaz, e não apenas como na legislação a gente diz que uma criança é incapaz, né? Então é menor ou incapaz, né, de algumas coisas. Acho bom, né, quando você identifica que no funil, né, vai se tendo não só a nomeação, não só ali a validação a partir de um resultado prático e depois. Depois a gente tem que falar que o excelente ensinante, seja ele digital ou não, é um professor que tem habilidade com metáforas. Então isso a gente fala muito e a gente cria muito para os nossos cursos online. Por quê? Porque a metáfora, ela leva o cérebro a uma analogia. E essa analogia grava na nossa memória, fixa, cristaliza na nossa memória de uma forma indelével. Então, professor Cortella, que tem muitas metáforas, que nos ensina através das metáforas, é importante que o ensinante digital também procure ou busque desenvolver essa habilidade, que é desenvolvível. Pensar através de metáforas e falar através de metáforas é perfeitamente desenvolvível. A terceira forma de fixação do conteúdo é o uso de metáforas. Sim, nosso cérebro aprende através de metáforas, analogias que nos fazem compreender melhor o mundo e as situações. Então, uma das formas mais eficientes de gerar estímulos que fixem o conhecimento proposto é a criação do uso de analogias e metáforas. Ah, mas usar metáfora é um dom, isso não se aprende. Se aprende sim. Inclusive, a gente treinando um pouquinho a docência, passamos a pensar em forma de metáforas. Precisa só um pouco de treino mesmo. E para ajudar nesse treino, o que eu vou sugerir? Estudo, né? Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Então, eu vou sugerir 2 livros que eu usei como ferramenta de pesquisa para desenvolver a minha própria capacidade de usar metáforas. O primeiro livro é Vamos Pensar em Metáfora, do Herônides Moura. Esse livro auxilia justamente nisso, em desenvolver no pensamento uma forma de inserir analogias também e metáforas na nossa comunicação. E o segundo livro, Metáforas, do Cláudio Araújo, também contribui muito para o desenvolvimento dessa habilidade. A metáfora, a parábola, né, a alegoria, ela é uma forma muito eficiente de fazer com que a pessoa se aproprie daquilo. Por exemplo, quando Platão, na sua obra A República, coloca ali a alegoria da caverna, né, a ideia de que nós somos seres voltados, prisioneiros de uma caverna, não vou desenvolver aqui, de costas para a entrada. A metáfora, ela é magnífica, né? Quando a gente observa o próprio Descartes, que a gente mencionou antes, dizendo que a gente, para ter certeza de todas as coisas, tem que duvidar até chegar em algo que não seja duvidável. Mas que cuidado, pode existir, olha a palavra que ele usa, um gênio maligno que queira te enganar e te fazer duvidar daquilo que você não deveria. Então, essa forma, né, parabólica, a gente enxerga isso muito nas grandes religiões. As religiões sapienciais, especialmente do mundo asiático, né, ou do mundo oriental, tem a parábola, né? Haja vista que nós brincamos até entre nós, citando, né, religiões sapienciais, dizendo como dizia mestre, o outro diz pequeno gafanhoto. E aí se tem. Uma das coisas mais fortes de Jesus de Nazaré, na capacidade de ser um pedagogo das multidões, era a forma metafórica, parabólica de falar. Quase todas as histórias, elas são histórias memoráveis, né? Elas ficam guardadas, elas ficam absorvidas. É muito forte. Eu gosto, sim, né? Quando boa parte das coisas que bem aprendi pelas metáforas. Bons oradores, pessoas que conectam, geralmente usam metáforas, né? Políticos usam metáforas do futebol. Quando o cara fala que ele tem que bater o escanteio e cabecear.
tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo. O professor de tal, muitas vezes, tem que jogar de zagueiro, de goleiro, cruzar a bola e cabecear para o gol. Faz parte. Então, se você fala em metáforas, a chance de você explicar melhor o seu conteúdo, se você consegue achar comparações ali, fazer parábolas, como o próprio professor Cortella faz, e uma delas que eu gosto muito, que as pessoas me perguntam muito se foi comigo, não foi comigo, mas eu também participei dessa experiência, é a metáfora da vaca não dá leite. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos. Espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, falei, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo, ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Olha só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro. E a última etapa do funil, que é quando os alunos vão sentir os resultados, Rê? Pois são esses alunos que vão comprovar, que vão atestar que o método funciona e que, de fato, conduz aos resultados. Como que é essa última etapa do funil? Sim, Pedro, justamente. Essa etapa é quando o aprendente está conseguindo aplicar o conhecimento do ensinante e se torna um defensor do método, um discípulo verdadeiro, um recomendador desse curso de forma voluntária. É mais do que um cliente satisfeito. Ele é um disseminador apaixonado desse professor ou professora, desse método e desse curso. Mas o que faz o aluno ter essa percepção infinita de resultados é o curso fornecer ferramentas próprias para a aplicação desse resultado. No exemplo, no caso da enfermeira e seu mecanismo PIP-RAP, ela pode fornecer um diário para a mãe anotar o desenvolvimento urinário do filho. Pode até criar bonecos recortáveis de papel que a mãe imprime e monta para contar histórias a seus filhos sobre o pipi, sobre o cocô. Estou divagando aqui, porque eu não conheço o método, mas podem ser materiais que são impressos pelo aluno e que estão dentro do curso. Planilhas, aplicativos, utilitários. Por exemplo, a ferramenta de aplicação de um dos meus cursos evoluiu tanto que ela se tornou uma plataforma. Hoje ela é vendida até separadamente do curso. E é importante a gente saber que as ferramentas de aplicação devem ser desenvolvidas pelo expert, pelo ensinante, e de preferência devem ser próprias e autorais. Isso é o que vai conferir muito valor a esse curso. A percepção de resultado, ela depende do aluno
E depende também do que o curso fornece, mas depende do aluno. Então, o aluno tem que querer, o aluno tem que chegar lá, o aluno tem que aplicar as ferramentas de aplicação. Então, ele vai ter a percepção de resultado. E, normalmente, a gente constrói ferramentas de aplicação para que o aluno continue aplicando aquele conhecimento em toda a sua trajetória. Então, se ele vai aprender, por exemplo, a colocar azulejo, eu posso ter um professor que ensina a colocar o azulejo de boa qualidade, porque a gente sabe que o azulejista bom ganha mais, né? Sim. Então, o bom azulejista aprendeu com outro bom azulejista, que tem um método único de preparar o cimento, de colocar a argamassa e de colocar as pedras para que seja mais rápido, mais eficiente e com acabamento melhor, correto? E esse professor que vai fazer um curso de colocação de azulejo, ele pode desenvolver uma ferramenta que auxilie o azulejista a fazer a medição perfeita do esquadro perfeito para que aquela pedra seja colocada de forma mais rápida e de forma mais eficiente naquele lugar. Esta é uma ferramenta de aplicação que o aluno desse curso vai levar por toda a sua vida ou por toda a sua trajetória. Se a gente conseguir desenvolver uma ferramenta, esse método vai ficar impregnado para o resto da vida, na alma, na trajetória, na vida desse aluno. Vai ficar insignado. Insignado. Uma ferramenta de aplicação pode ser elaborada e pode ser desenvolvida para qualquer mecanismo único. Se eu entendo a ferramenta de aplicação como um utilitário, né, se utiliza o termo em vários idiomas e português também, né, utilidades. Em inglês é um pouco mais nítido, né, o que significa. Quer dizer, algo que eu uso, está no meu uso, ele é útil para que eu atinja aquele objetivo. Né, portanto, é uma ferramenta, é um instrumento, né, é um objeto, né, é uma circunstância ou é um indicativo, né, para que eu possa dar aquele passo, como um termômetro. Exatamente. Certo? O termômetro em si, né, ele é uma utilidade para outra coisa. Né, ele em si nada faz, exceto aferir. Né, tanto que medicina não se diz, vou medir tua temperatura, eu vou aferir. Né, e o termo aí tem um sentido mais preciso. E aí as várias utilidades, né, que nós temos, são ferramentas de fato, né, de aplicação. Uma das coisas melhores na história da humanidade é que nós somos um animal que faz ferramentas. Então vamos lá, tá anotando? Quais são os 5 pilares de um curso online de sucesso? O primeiro pilar é a coerência. Um curso precisa ter uma coerência entre a promessa e a narrativa do curso e o histórico e repertório do ensinante. Ou seja, o curso precisa ter o seu DNA, o DNA do ensinante. Esse conhecimento que ele passa no curso, ele precisa ter coerência com a trajetória de estudos, ou a trajetória profissional, ou a trajetória de vida. O seu curso tem que refletir o seu currículo. Por exemplo, imagina eu criar um curso sobre investimento se eu não sei nada de bolsa de valores, de investimento, e eu nunca fui investidor. Não dá, né? Eu preciso ter experiência e estudo naquilo que eu me proponho a ensinar. O segundo elemento é a estrutura pedagógica, que é o que a gente tem falado muito aqui na oficina do curso online, né? Que ele compreende o funil do aprendizado, que vai fazer o aluno sentir as 3 percepções sobre esse produto que é o curso. Percepção de aprendizado, percepção de empoderamento e percepção de resultados. Uma excelente estrutura pedagógica faz o aluno escorregar pelo funil de aprendizado e realmente ter resultados com os ensinamentos do curso. Terceiro elemento, as ferramentas de aplicação, que a gente falou até agora e são determinantes para o sucesso do aluno e, por consequência, para o sucesso do curso. E 4, uma estratégia de vendas, que é a forma que você vai atrair o interesse dos seus alunos lá nas redes sociais e conduzi-los até o momento da matrícula, que é fundamental para que você tenha muitos alunos. Afinal de contas, de nada adianta ter uma excelente estrutura pedagógica, um excelente curso, um excelente funil do aprendizado, se você não leva alunos para o seu curso. E na aula de quarta-feira, não se esqueça, nós vamos falar então de técnicas de venda, né? Como que você faz para encontrar as pessoas certas, as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo, a chegarem até o seu perfil e comprarem o seu curso online. E o quinto pilar, que é muito importante,
e sem eles todos os outros não se sustentam, que a gente já falou um pouquinho aqui, é o suporte ao aluno. O aluno, ele precisa se sentir amparado, ele precisa ter as suas dúvidas solucionadas, ele precisa ser ouvido e atendido. E muitos ensinantes, muitos professores do mundo digital pecam nesse sentido. Eles acham que o trabalho deles termina no momento em que você passa o seu cartão e compra o curso. Não é assim que funciona. Ficando com a gente até o final dessa jornada, você vai poder organizar um sistema de suporte inteligente aos alunos. Mas agora, a gente tem a tarefa de hoje e eu vou chamar a Rejane para explicar. E vale lembrar, você não pode perder a aula de amanhã em que a gente vai falar como atrair os alunos certos para o seu curso online. Aqueles que vão se interessar pelo seu conteúdo gratuito e, consequentemente, pelo seu curso. Então, hoje a tarefa vai ser descrever o passo a passo. Ontem você falou do problema que você vai ensinar a resolver, você escreveu esse problema, você entendeu que existem pessoas, perfis de pessoas que precisam resolver esse problema e hoje você vai descrever o seu passo a passo. Então a tarefa de hoje, e é para você, não precisa trazer para nós, né? Hoje a aula 2, essa tarefa é íntima, ela é para você. Você vai escrever. Eu ensino a trocar lâmpada? Não tem problema. Se alguém precisar trocar lâmpada... Ou troca-lampismo. O troca-lampismo. Você vai escrever... Pedro. Eu sou péssimo, mas eu acho que eu não tenho o meu próprio... E aí a ideia é que descreva, se ela for ensinar alguém a fazê-lo, quais passos que essa pessoa teria de dar. Isso Exatamente. É um descritivo, um protocolo de realização. Protocolo. Ah, bom. Exatamente, você vai escrever o seu protocolo de resolução daquele problema. Alguns são muito longos, né? Sim. Mas começa com uma estrutura, começa com um esqueleto, começa com um passo, depois você vai detalhando. E esse detalhamento é o que vai se transformar no seu curso. Isso mesmo, tem que ser detalhado, né? Não tão sintético como o Gabriel Garcia Marques um dia, ao ser perguntado, né, o que é escrever bem, ele disse, é fácil. Você começa com a letra maiúscula, termina com um ponto final, e no meio você põe ideias. Em tese, esse protocolo é muito bem-humorado. Você fala, né, de um protocolo descritivo que seja mais o passo a passo, literalmente, né, que uma pessoa tem de fazer para saindo daqui e chegar lá. Isto é, da lâmpada não trocada para a lâmpada trocada. Então, amanhã, de posse do esqueleto do seu método, do seu protocolo, que você desenhou nessa tarefa, você vai vir na aula 3 e vai entender como construir a audiência de pessoas com propensão a comprar o seu método. Como atrair esses indivíduos através da internet que se tornarão seus futuros alunos. Como se conectar com as pessoas que têm o problema que o seu produto resolve, que o seu curso resolve. E é por isso que você não pode faltar a aula 3, porque esse horário... Esse comprometimento de estar aqui é o primeiro comprometimento em direção ao seu curso online, que vai contribuir significativamente para que você alcance os seus objetivos. Te esperamos amanhã, na aula 3, como construir a audiência para o seu curso online. Então amanhã a gente se vê, né, professor Cortella? Com alegria. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.